Você sabe por que algumas pessoas vendem sem parecer que estão vendendo? Isso acontece porque elas conseguem contar boas histórias. É o famoso storytelling, né? Eu me chamo João Vitor, trabalho com tráfego pago há mais de 2 anos com marketing digital e acabei me especializando nessa área, né? Tráfego, marketing, vendas, mas quero tomar algumas direções na minha carreira e por isso comecei a produzir conteúdo. E nesse vídeo eu vou lhe falar sobre histórias que conectam. É verdade, uma coisa que todo mundo sabe é que pessoas se conectam com pessoas. Então, não é nem sobre vender, não é sobre estar vendendo alguma coisa, um produto ou serviço. Você já parou para pensar que o seu cliente compra de você só porque é você que está vendendo? Sim, porque as pessoas se relacionam com pessoas, né? Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. E por ser seres sociáveis, nós acabamos tendo a necessidade de nos conectarmos com outras pessoas de um jeito ou de outro. E toda pessoa que sabe disso e consegue meio que se conectar, lógico, não com o intuito necessariamente de vender alguma coisa. Tem muitas pessoas que se conectam somente para efetuar uma venda, mas de você conseguir, né, gerar, o ponto que eu quero trazer é de você conseguir gerar conexões genuínas com as outras pessoas. Não com o intuito de sempre vender alguma coisa, um serviço ou um produto. Eu acredito muito que isso vai acontecer naturalmente. Isso vai deixar a operação até mais fluida, mais leve, né? Porque as conexões aconteceram e naturalmente uma hora você acabou vendendo um produto ou oferecendo um serviço para essa pessoa. Mas acredito que isso tem que acontecer de forma natural. Mas você não pode deixar, mesmo que seja algo natural, de saber contar uma boa história. Porque é aquilo, né? As pessoas vão comprar de você porque elas confiam em você. Independente do que você esteja vendendo, do serviço que você esteja oferecendo, elas só vão comprar de você se elas confiarem. Se elas confiarem na sua promessa, na sua solução, seja de qualquer produto que seja. Pode ser do brigadeiro, o cara que empreende em vendendo brigadeiro, ele tá solucionando um problema. Eu já vi cada situação de vídeo, né? É porque eu não lembro, tem um tempo. Ele pergunta alguma coisa assim: posso alegrar o seu dia hoje? Posso lhe dar um presente? Alguma coisa assim. Aí a pessoa acaba pegando, né? Ficando no hook dele. Isso no 1 a 1, praticamente no porta a porta. Então as pessoas acabam escutando o que ele tem a dizer por causa desse gancho, escutam a proposta dele, gostam, confiam e acabam comprando e pagam até mais caro por às vezes um kitzinho, né, com 4 brigadeiros. E as pessoas meio que ele consegue se conectar com as pessoas. E imagine quantas vendas ele não vai tirar dessa em um dia, seja para a mesma pessoa ou para pessoas diferentes. Mesma pessoa que eu digo, clientes recorrentes deles. Eu já vi até vendedor dizer: ah, você não quer o doce, mas a sua esposa está em casa. Você pode chegar para ela e dizer: oi, linda moça lá, e olha o que eu trouxe para você. Entendeu? Então é sempre uma questão de se conectar com as pessoas, né? E não é nem sobre vender, é sobre trabalhar o problema dela, entregar a solução para o que é ela, pegar o que você tem e vender como solução, que é basicamente isso que deve ser feito, né? Estamos sempre resolvendo problemas das pessoas, seja com serviço prestado ou com produto vendido. E uma coisa que muitas pessoas pensam, né, que para você gerar autoridade no seu nicho, você tem que estar constantemente mostrando certificado, mostrando case, mostrando sua metodologia de trabalho, e essas coisas de fato geram resultado. Mas um bom storytelling também gera, porque a pessoa vai ver que você cometeu erros. E uma vez que você cometeu erros, isso lhe torna mais humano, né? É diferente de uma pessoa que parece perfeita, que não comete erros, alta autoridade. Isso não gera conexão. Então, uma vez que você expõe que você errou no seu passado, mas que você buscou, melhorou, aprendeu e agora está entregando um serviço melhor do que você entregava, isso gera muito mais conexão do que se você não fizesse, do que se você só mostrasse aquilo que você é no momento. Porque as pessoas se conectam com pessoas, e para se conectar com a pessoa tem que se sentir, ela tem que se ver em você de alguma forma, seja nos erros que você cometeu, na sua história, em algo que aconteceu que é semelhante, ou em situações parecidas que ela teve, que ela se viu em você. Mas para isso você tem que saber contar a sua história. E o último ponto é que histórias vendem muito mais do que argumentos. Quem sabe contar uma boa história para de disputar atenção e começa a vender mais. Por que isso?
Porque é aquilo, né? Todo mundo tá fazendo a mesma coisa, mas só você tem a sua história, só você tem um passado para ser contado. Ah, outras pessoas têm, mas elas não postam, elas não falam, elas não comunicam o que deve ser comunicado. Então, esse tem que ser o seu diferencial da concorrência. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei há 2 anos, né? No caso, eu falei isso no início do vídeo, mas eu vou me aprofundar um pouco mais. Tem 2 anos que eu trabalho, mais de 2 anos que eu trabalho com marketing digital. Me especializei na parte do tráfego pago. No meu primeiro ano, eu tive que falar com mais de mil pessoas, bem mais de 1.000. Eu parei de contar quando bateu 1.000 de prospecção. E eu tive uma taxa de conversão dessas 1.000 de o quê? 10%? Eu acho que foi. Se eu fechei com 3 naquele ano, foi muito. E isso praticamente trabalhando quase de graça. Mas eu tive que passar por todos esses processos no meu primeiro ano como gestor para aprender a vender. Hoje eu sei prospectar, eu sei vender, eu sei que é necessário qualificar um cliente antes de chamar para reunião, eu sei quais pessoas eu devo abordar, quais eu não devo, porque eu sei o serviço que eu ofereço e o preço que eu cobro. Não faz sentido eu oferecer para alguns tipos de pessoas, né? Não estou dizendo que a pessoa não pode pagar, lógico que pode, mas não compensa. Se eu cobro X pelo serviço e peço X para Y para investir em tráfego, dependendo da situação, mesmo que eu gere muito resultado em vendas, a pessoa não vai conseguir ter um retorno, porque ela ainda tem que pagar o serviço, pagar o tráfego e ter o lucro dela, ainda tem uns custos. Então, seguindo no que eu ofereço atualmente, eu segmento bem as minhas prospecções e foco realmente naquilo que eu sei que consigo gerar resultado e sei que vai dar um bom retorno para o meu cliente. Mas até eu aprender isso, eu tive que dar muito murro em ponta de faca, eu tive que errar muito, seja na prospecção, seja na hora de vender, seja na hora de gerar resultado, seja no alinhamento com o cliente. Então eu tive que passar por esses processos, que eu tenho certeza que você está passando agora. Você pode ter quantos anos for no nicho, você deve estar passando por alguma coisa que está lhe levando a aprender algo. Então é justamente isso que faz a gente se conectar, quando a gente mostra o nosso passado e como a gente ficou bom naquilo que nós somos hoje através dos erros que cometemos. Porque eu já bati, já tive porta a porta, já fiz muito cold call, muita mensagem no direct, sem retorno, sem reunião, sem vender. Mas foram coisas que eu fui melhorando durante minha jornada para conseguir aumentar minha taxa de conversão e consequentemente vender mais, gerar mais resultado. Mas isso que eu estou trazendo foi na parte das vendas. Eu tenho certeza que se a pessoa tiver uma boa oratória e tiver uma super história de superação para contar, ela consegue se conectar com muito mais facilidade do que com a minha. Porque eu, com o meu storytelling, eu tenho certeza que se tiver um gestor de tráfego aqui, um marqueteiro aqui, ele sabe como é a minha situação. E cada pessoa vai se conectar com o seu público. Então você só tem que começar a contar boas histórias e esperar o momento certo, ou melhor, esperar, né? É a hora que as pessoas vão se conectar com você. Assim você vai conseguir vender muito mais, porque você não está brigando por atenção. As pessoas estão ficando de forma natural. E era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque de segunda a sexta eu trago vídeos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.